E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer algo diferente aqui no canal que eu nunca fiz, mas que a galera faz aos montes aí, principalmente o Mano Deivinho. Melhor linguagem de programação, sabe qual que é? É o Pix! Que é um react. Eu vi que a Tequita Dev lançou um vídeo muito legal, muito interessante, sobre o fim dos programadores. Só que eu acho que a maneira com que ela abordou foi bem legal assim o título. E eu queria reagir a esse vídeo com vocês. Mas logo antes da gente começar, já vai se inscrevendo, deixando teu like, deixando tua curtida e vamos lá para reagir ao vídeo da Atequita. Todo mundo tem falado bastante sobre inteligência artificial acabar com os programadores, né? Vira e mexe, toda semana tem uma notícia a respeito disso, que é o fim dos programadores, que daqui a tantos anos não vão existir mais programadores. Mas nesse vídeo eu vou trazer uma perspectiva diferente. Eu vou falar sobre algo que pode acabar com os programadores muito antes das IAs. Bora pro vídeo. Agora bora analisar esse artigo que eu estava lendo, que tem algumas reflexões bem interessantes. Ele está traduzido aqui, né? Então eu estou usando o tradutor para conseguir acompanhar melhor, né? Então pode ser que a tradução seja um pouco literal, né? Mas a gente vai seguindo assim. O título do artigo é A Morte do Pensamento Crítico nos matará muito antes das inteligências artificiais. Tópico bem interessante. Então, ó, nós testemunhamos o declínio multigeracional na compreensão da leitura. A gente lê menos, retemos menos do que lemos e lutamos para nos envolver em análise crítica, né? E se essa tendência continuar, corremos o risco de minar os próprios fundamentos da nossa sociedade. Foi bem profundo isso aí, mas é uma reflexão que eu já venho trazendo, né? A gente está condicionando muito o nosso cérebro, né? Com novos tipos de conteúdo. Então, cara, hoje rede social é conteúdo rápido, é conteúdo instantâneo. E isso está impactando diretamente a forma com que a gente assimila informação. E a longo prazo, eu realmente não sei qual que é o efeito disso. Porque, por exemplo, né? Eu já estou tendo uma dificuldade muito grande de concentrar muito tempo em leitura, porque você fica o tempo inteiro com esse vício, né, de ver informações rápidas o tempo inteiro. Eu acho que, e também assim, eu acho que a chegada desse boom da IA juntando com essa questão das redes sociais é um fator muito preocupante pra gente, porque essas questões, principalmente de shorts, stories, vídeos curtos, ele meio que causa uma ansiedade na gente. A gente não consegue mais parar e se concentrar em algo. Obviamente, isso não é um dado científico, mas eu vejo muito menos as pessoas ao meu redor lendo menos, né, assistindo menos filmes. Porque quer as coisas tudo imediato. Às vezes tá assistindo um filme e já pega o celular para ver alguma coisa. E com o chat GPT, tipo, você fica ainda mais preguiçoso para querer pensar, se levando para o nosso lado da programação. Quando você precisa parar e focar, você sente uma dificuldade muito grande, especialmente pessoas que já têm essa dificuldade naturalmente, né? As redes sociais, elas vão piorar muito isso, né? E no vídeo que eu falava sobre a geração Z, eu até citava justamente a minha dermatologista, que é uma pessoa de outra geração e que ela estava justamente citando o impacto da rede social no dia a dia dela, né? Ela estava reclamando que ela não conseguia mais sentar e ler um livro, ela não conseguia parar e focar, porque o tempo inteiro ela estava habituada, né, ao celular, aquela coisa de ver as coisas rápidas. E eu acho que a gente vem perdendo muito isso, sabe? Inclusive, tem um comentário bem polêmico da Winona Ryder, que é aquela atriz que faz Stranger Things, eu adoro o trabalho dela, e ela meio que cutuca os colegas ali de elenco, falando que essa geração não assiste filmes. E olha o que ela fala aqui, ó. O comentário dela foi o seguinte: não quero parecer desesperançosa, mas parece que o amor pelo cinema está acabando. Há uns atores mais jovens que simplesmente não estão interessados em assistir filme. Tipo, a primeira coisa que eles perguntam é quanto tempo dura, tá? Aqui ela estava falando de filme, obviamente, mas é muito essa questão de não conseguir ficar muito tempo focado em uma coisa. E isso tem um impacto muito grande quando a gente leva para programação. Afinal, programação é algo muito complexo que exige, né, um foco muito grande para que você aprenda, para que você aprenda de verdade a programação e absorva os fundamentos. E eu falava justamente nesse ponto da dificuldade da geração Z, às vezes, em aprender programação e seguir nessa carreira, por ter essa dificuldade muito grande de focar, né, de lidar com os desafios do aprendizado na programação, que é algo muito grande e é constante. E pegando esse gancho aí do que ela falou, uma coisa diretamente para você que está iniciando na programação, que está na faculdade. Eu acho que nesse ponto é interessante você deixar as IAs generativas de lado, os chat GPTs da vida de lado. Porque você está ali realmente para pegar essas fundamentações que a Tequita está falando.
Você tem que pegar a fundamentação. E você não vai aprender só copiando e colando do ChatGPT. Eu já tenho uma certa experiência, então assim, eu não vou mentir, eu uso muito o ChatGPT, mas eu vejo que eu consigo identificar alguns pontos que um desenvolvedor júnior não conseguiria identificar. Então, se você já começa a sua carreira na sua fase inicial de faculdade, ou se você não faz faculdade, tá estudando por si só mesmo, e já tá usando o chat GPT, mano, possivelmente tu vai ser um profissional deficitário no futuro. Então eu aconselho, deixa o chat GPT de lado, das questões no início da tua carreira, depois tu vai utilizando ele como uma ferramenta e não como um meio de trabalho. De evolução que você tem que continuar aprendendo e reinventando. É uma área assim que você tem que estar sempre estudando. Na era do conteúdo pequeno e da mídia viral, muitos de nós perderam ou estamos perdendo o foco, paciência para textos longos e complexos. É o que eu estava falando. Nós folheamos, escaneamos em vez de ler de perto. É a leitura dinâmica, né? Você passa no texto, você escolhe as palavras ali, lê e já passou. Nossa capacidade de atenção encolheu para meros segundos. Embora a tecnologia tenha permitido a ampla disseminação de informações, ela também fragmentou o nosso pensamento. Estamos sobrecarregados pelo barulho e pelo sensacionalismo, né? As manchetes do clickbait, as postagens de mídia social apelam às nossas emoções em vez do intelecto, tornando-os suscetíveis à desinformação. Compartilhamos artigos sem ler, simplesmente reagimos a títulos, resumos provocativos, né? O contexto, a nuance, a precisão não importam. A verdade objetiva tornou-se secundária aos sentimentos subjetivos e impulsos básicos, né? A gente está perdendo essa capacidade crítica, de análise, que é muito crucial quando a gente fala no momento que a gente está vivendo de inteligência artificial. Então, cara, se você, como programador, pensa comigo, o que te diferencia de uma IA é a capacidade de perceber o mundo como ser humano que você é, a sua capacidade crítica perante o mundo que você vive. Se você perde esse pensamento crítico, você não tem nenhum diferencial sobre uma inteligência artificial. E aí sim seremos facilmente substituídos por inteligência artificial. Se a gente perder essa capacidade crítica de analisar e de entender o mundo sobre o nosso ponto de vista. Porque no fim das contas, você como programador, você está resolvendo problemas da vida real. O código é só o meio de você se comunicar com a máquina, mas ele não é a finalidade, digamos assim. Você está construindo um produto, você está desenvolvendo um software que vai resolver um problema. E você, como ser humano que faz parte desse mundo onde existe o problema, o seu contexto estando inserido nisso aí, né? O seu pensamento, a sua percepção, ela acaba sendo muito importante. Sem compreensão de leitura, não podemos processar informações cuidadosamente. Mas nisso que ela falou, eu ressalto também a importância das funções que não são propriamente programadores, que os analistas de requisitos, QAs, essas funções, elas precisam pensar um pouco fora da caixinha. Elas precisam ter a habilidade de abstração muito forte. E acredito que esse rumo que a nossa sociedade está tomando, essas práticas e comportamentos que a gente está tomando, vai tornar muito mais escasso essas pessoas. O programador ele também tem que pensar nas questões de como ele vai interpretar aquilo que está na documentação e até no próprio entendimento do que o PO, o analista de requisitos, vai passar para ele. Essa perca do senso crítico, ela se torna um mal de todos os lados. O programador, ele não é só um pedreiro, um construtor, um servente, um pedreiro não. Desculpa aí, os pedreiros. Não é só uma pessoa que vai lá e coloca um tijolinho e não pensa no que vai fazer, não pensa na forma de fazer, no modo que vai fazer. Ele não é somente isso. Ele é um ser pensante, ele é uma função pensante. Né? Se ele não pensar, se ele não souber o formato correto de como vai implementar aquele código, aquela funcionalidade, mano, dá errado e dá errado em uma escala absurda. É como se fosse um dominó atrás do outro. Dá uma coisa errada aqui, sai quebrando várias outras funções. Né? E o desenvolvimento daqui para frente gera vários bugs por conta de um erro que aconteceu lá atrás. Cuidadosamente e tomar decisões fundamentais. Perdemos a capacidade de analisar minuciosamente os problemas, pensar criticamente, entender diferentes perspectivas, identificar falácias lógicas e pesar evidências. Nossas opiniões são moldadas por retórica, alarmistas e viés de confirmação, em vez de fatos. Nós consumimos informações, mas não as digerimos de verdade. Isso corrói os próprios fundamentos de uma democracia saudável, uma população educada. Pode ser excessivamente simplista dizer que as pessoas perderam completamente as habilidades de compreensão de leitura.
leitura. Com mais precisão, esquecemos como aplicar a leitura de perto à mídia moderna. Ainda mantemos as habilidades cognitivas básicas, mas não a alcançamos. Nós reagimos a vídeos politicamente carregados do YouTube em vez de assisti-los, examiná-los ou questioná-los. Interessante, né? O React, que a gente fala, que a gente vê muito hoje em dia em relação a cortes e tudo mais, ele traz muito essa questão do impulso, da reação, muito mais do que o pensamento crítico em si. Nós verificamos postagens online para encontrar pontos de vista, confirmando nossos preconceitos, em vez de considerar diferentes perspectivas. Permitimos que o nosso pensamento seja influenciado por vozes altas nas redes sociais, em vez de um discurso fundamentado. Nós nos tornamos intelectualmente preguiçosos, falhando em exercer nossas faculdades críticas, né? E quando a gente fala em se tornar preguiçoso, isso é muito perigoso, né? Porque justamente você não pode confiar 100% em inteligência artificial. A partir do momento que você simplesmente se torna um proxy, né? Que é pedir para a inteligência te gerar coisas para você, você não tá fazendo ali o papel de desenvolvedor. Você tá virando justamente um proxy. Você tá pegando informação e dando essa informação para IA. Você tá perdendo a sua capacidade, a sua importância e relevância ali no meio de processo do desenvolvimento, né? A leitura é mais do que uma habilidade utilitária. Isso nos expõe a novas ideias, culturas e experiências. A leitura é fundamental na programação, porque a gente precisa ler documentação, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas e a documentação, ela é fundamental, tá, galera? Os livros nos permitem imaginar outras vidas, expandindo nossas visões de mundo, né? A leitura profunda e pensativa exercita nossas capacidades mentais, desenvolve o foco, habilidades analíticas e pensamento abstrato. A leitura cria empatia e compaixão. Através das histórias, obtemos insights emocionais sobre a condição humana. Uma erosão na leitura crítica dificulta o crescimento cognitivo e a inteligência emocional. Galera, para você ser um profissional fora da curva, um conselho que eu lhe dou: leia livros. Leia livros. Leia livros. Por quê? Por exemplo, o Mestre Guanabara, sou super fã dele. Fiquei muito feliz, fui na Campus Party nesse ano passado. E consegui ver ele pessoalmente, algo incrível. No entanto, ele traz aulas básicas. E mesmo com aulas avançadas, você não tem aqueles detalhes que você vê no dia a dia. Aquele detalhe ali que faz a diferença, que faz você ser diferenciado dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de faculdade, dos seus colegas de estudo. Você encontra em livros. Você vai encontrar o seu diferencial lendo livros. Não pense que stories vai lhe trazer isso, que vídeos curtos, shorts, vídeos no YouTube de videoaulas, cursos no YouTube vai te dar esses diferenciais. São livros. O conhecimento está em livros. Pega essa visão. Livros. Comprem livros. Estreito do ChatGPT, alguns argumentos. Inclusive tem aí alguns links na descrição, aí que eu sempre deixo, né? Sugestões minhas de livros. Então, dá uma olhada lá, se algum te agradar, compra lá na Amazon, geralmente tá com preço bem legal. E vale super a pena. Argumentam que a IA representa a maior ameaça existencial ao nosso tempo. Algoritmos avançados que podem automatizar nossos trabalhos, permitir a manipulação através de deepfakes e armar desinformação, mas os sistemas de IA ainda são projetados por humanos. Suas capacidades são limitadas pelo que os programadores desenvolvem. Embora potencialmente perigosa, a IA atual carece de sensibilidade, a capacidade de pensar e sentir, justamente essa percepção que a gente tem como humanos, né? Em contraste, a morte da leitura crítica prejudica as mentes sencientes de bilhões. Mentes que projetam, constroem, regulam, usam tecnologia para o bem ou para o mal. Mentes que fazem julgamentos éticos com consequências globais. Perder a capacidade de compreender o mundo ao nosso redor e entender as ideias complexas é uma crise existencial. Nenhum algoritmo pode substituir a sabedoria e a análise humana, mas nenhum algoritmo precisará disso se tivermos abandonado por atacado um milênio de leitura crítica e habilidades de pensamento. Então, se a gente perder a nossa capacidade
capacidade analítica, esse pensamento crítico, se a gente se tornar robôs, digamos assim, com reações impulsivas, né? Um algoritmo em si, ele não vai precisar de muito para nos substituir, porque a gente perdeu justamente essa essência que é tão importante. E eu acho legal porque a gente, nesse momento aqui, nesse vídeo, se você está me acompanhando, a gente está executando também esse exercício de ler. A gente está parando, a gente está lendo um artigo. E olha só que legal, quantos insights a gente pode trazer disso. Eu acho que um conselho que eu posso dar para você que está entrando no mercado, que trabalha com programação, é ter um tempo para dedicar para os seus estudos de fato, ter o hábito de ler documentação, né? Ter o hábito de construir a sua própria base de dados de informação e não depender somente de uma base de dados de um modelo de inteligência artificial para que você consiga trabalhar, né? Cada um de nós pode fazer um esforço para ler de forma diversificada, refletir profundamente e verificar reivindicações antes de espalhá-las. Também podemos aplicar conscientemente a habilidade de leitura crítica à mídia moderna em vez de reagir reflexivamente. Mas escolhas e ações individuais não são suficientes. A queda na compreensão da leitura é um fenômeno complexo, não pode ser reduzida a explicações simplistas como a tecnologia arruinou nossa atenção. Mas, de fato, esse é um ponto muito importante. Não dá para culpar a nova geração, não é culpa da nova geração. Aliás, isso tudo está afetando não só a Gen Z. Assim como eu disse, no meu próprio caso, né, eu tenho sentido uma dificuldade muito grande de sentar, ler, né, ter foco nas coisas. Então, é uma coisa que não é exclusiva da Gen Z, não é culpa da geração Z. Para mim, é uma mudança no comportamento da nossa sociedade que acabou sendo introduzida por esses algoritmos de mídias sociais, visando justamente o vício, te viciar naquilo, né? Trazer um conteúdo que vai te causar aquele prazer instantâneo, manter você ali no fim das contas. A gente sabe que tudo é sobre dinheiro. Eu acho que é como ele diz aqui, né? Algoritmos elevam clickbait sensacionalista sobre discurso pensativo. Então, o próprio algoritmo, ele acaba incentivando e recompensando esse tipo de conteúdo, porque é o tipo de conteúdo que mantém as pessoas vidradas ali e consumindo conteúdo, consumindo conteúdo. Tem até aquela questão, né? Que a gente sempre falou, né? Que antigamente a gente falava sobre a TV, né? Quanto a TV queria emburrecer as pessoas para que a gente vire apenas, digamos assim, cascas consumistas, né? Para que a gente tire o nosso pensamento crítico, para que a gente só vire ali meros consumidores, né? A alienação, né? Até quando a gente Eu lembro quando antigamente a minha avó não deixava assistir muita TV. Acho que antes o povo do interior não tinha TV. Pelo menos aqui, eu moro em Pernambuco. Demorou um pouquinho pra chegar a TV, pelo menos lá na casa da minha avó. Quando chegou, ela disse: Não, não pode assistir muita TV, porque senão isso estraga o cérebro. É, talvez não era bem dessa forma, mas assim, hoje eu acredito que realmente as redes sociais, os vídeos rápidos e a gente ficar muito exposto a telas, tá estragando o cérebro da nossa população. Como a gente viu aí, até que tá falando, o pensamento crítico ele fica reduzido. E a gente fica preguiçoso para querer pensar. A gente quer pensar o menos possível, quer fazer as coisas o mais rápido possível e colher frutos como se a gente tivesse trabalhado anos naquilo. Outra coisa é essa questão das redes sociais. Realmente, assim, quanto mais tempo você fica na tela, mais tempo ela tem de mostrar propagandas a vocês. E isso para rede social, para Instagram, Facebook, LinkedIn, bati aqui no teclado. LinkedIn, qualquer outra rede social. Isso é dinheiro para eles. Seu tempo é dinheiro. Até o próprio YouTube que a gente tá aqui. O algoritmo dela, até pra gente que produz conteúdo no YouTube, a gente sabe que o intuito é sempre manter aquela pessoa, o seu inscrito, a pessoa que está visualizando, o mais preso à tela possível. Quanto mais você ficar na tela, mais propagandas vão aparecer para você. Depois que você passou por horas e horas de exposição à tela, você vai estudar, cara, tua mente já está cansada. Então, eu acredito que algum de vocês aí já passou por algum momento que você assistiu bastante e, tipo, antes de estudar. Aí, quando foi estudar, já estava com a mente cansadíssima. Pô, não consigo pensar, não consigo raciocinar. vire apenas, a gente só vire ali meros consumidores, né? A alienação, né? Até quando a gente falava nisso, soava um pouco teoria da conspiração ou algo nesse sentido. Mas quando a gente olha para a realidade de hoje, como a gente mudou o nosso comportamento perante as redes sociais e como isso tem impactado diretamente no nosso dia a dia, já que a gente está o tempo inteiro consumindo isso, né? Dá para você entender que isso está muito mais próximo da realidade do que uma teoria da conspiração. Aqui ele vai discorrendo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link do artigo para vocês conferirem ele completo, mas tem um ponto que eu queria ler aqui com vocês também mais para frente. As escolas enfrentam imensa pressão para ensinar testes
testes padronizados. Os educadores ensaiam fatos matemáticos e científicos sobre habilidades de pensamento crítico. A escrita expositiva é menos enfatizada do que os ensaios estereotipados. Os alunos geralmente são recompensados pela memorização de memória mais do que pela análise original. Esse sistema desencoraja a curiosidade intelectual e a paciência necessárias para a leitura profunda. Ele está explorando aqui que até nas escolas isso tem impactado a metodologia de avaliação nesse sentido, né? Que vai avaliar muito mais memorização de coisas do que o seu próprio pensamento crítico. Eu não sei se isso é uma coisa atual, tá? Porque eu sempre critiquei muito a forma de medir conhecimento no nosso sistema educacional, como, por exemplo, vestibular, cara. Tem muita coisa para mim que no vestibular só vai exigir de você um decoreba. Isso é um problema muito grande, especialmente quando a gente entra na faculdade ou quando a gente vai fazer um curso para se preparar para o mercado de trabalho. Porque se no nosso ensino médio e fundamental a gente foi ensinado a decorar, agora a gente não só tem que decorar, a gente tem que aprender, porque de fato você tem que aprender para atuar no mercado de trabalho, né? E isso acaba atrapalhando muito, porque lá atrás você não foi ensinado a pensar criticamente, né? A exercitar esse pensamento crítico. E agora você vai ter que se aprofundar muito mais para poder adquirir essas habilidades para realmente estar pronto para o mercado de trabalho. Aqui ele vai entrando em outros aspectos. Eu acredito muito que as escolas estão mudando essa questão. No meu tempo, eu me lembro no ensino médio, no primeiro ano, eu estava lá em Palmares, no CEPA. Tinha uma professora que era de português que a gente tinha que apresentar um trabalho. E ela botava tanto medo na gente, receio, né, de a gente errar ali, que eu passei horas e horas decorando um texto. E quando chegou na hora, eu parecia só um robô, porque eu não lembro de nada, não lembro nem qual era o assunto, mas eu só fazia, tipo, vomitar as palavras. Isso não gera um profissional, um humano crítico, que é isso que o mercado pede. Então, assim, quer se diferenciar no mercado e ler livros, ter conteúdo para falar, quer dar a tua opinião, leva ela embasada. Quer bater de frente com o teu chefe, bater de frente é argumentar com ele, ter críticas. Leva as tuas críticas com embasamento. Realmente ele está certo, realmente ele sabe o que está falando. Aspectos como política, a parte social em si. Eu vou pro fechamento dele, que é muito importante. Então, ele fecha dizendo assim: uma sociedade que não pode ler pacientemente textos longos luta para entender o mundo de maneira que permita que o julgamento sábio, a empatia entre as diferenças, políticas eficazes, processo tecnológico, a justiça econômica, a razão científica e a verdade baseada em fatos prevaleça sobre crenças equivocadas. Reviver a compreensão da leitura pode estar entre as prioridades mais urgentes do futuro da civilização. Nesse artigo, ele não está falando especificamente de programação, que ele aborda várias áreas aqui, ele dá vários exemplos, né? Ele está falando do fato de humanos serem substituídos por inteligência artificial. Mas eu também levo isso para a área da tecnologia para a gente refletir sobre a programação, porque eu acho que perder o pensamento crítico é o que vai nos fazer ser substituídos, tá? Então, assim, a minha reflexão aqui é até que ponto a inteligência artificial é realmente a vilã nisso tudo, ou nós estamos utilizando isso também, não só a própria inteligência artificial ali, ou o condicionamento de tudo que a gente consome ali no nosso dia a dia nas mídias sociais, a gente está entrando nessa situação de conforto, né? E a gente mesmo está entregando os pontos, perdendo toda a nossa capacidade crítica, nossa capacidade analítica, né? Eu acho que é muito mais sobre nós estarmos entregando os pontos do que a inteligência artificial realmente ameaçando a nossa posição ali no mercado. É uma coisa. Em resumo, a gente tá ficando burro e as inteligências artificiais estão evoluindo. É triste, mas infelizmente é a realidade. Eu acho que a IA ela vai vencer a gente não pela evolução dela, mas pela desevolução da gente. Que a gente tem que refletir. E à medida com que as IAs vão evoluindo, com que os modelos vão se tornando mais eficientes, a gente vê relatórios a cada dia, né? Como elas se tornaram mais eficientes ali no desenvolvimento de algoritmos e tudo mais. Tá evoluindo muito rápido, gente. A discussão é você entender, o grande ponto aqui é entender como que você pode se manter um profissional relevante e utilizar a inteligência artificial a seu favor. Com certeza aí, nesse processo, né? O hábito de ler, o hábito de continuar um ser pensante, crítico, vai ser essencial. Por isso que a morte desse pensamento crítico é muito mais preocupante do que a ameaça eminente aí das inteligências artificiais. Em resumo do vídeo, as redes sociais elas estão apodrecendo nosso cérebro. A gente está deixando de ter a característica que difere a gente das máquinas. E eu vejo muito claro isso no meu estudo de mestrado. Eu estudo a subjetividade.
para que eu encontre a subjetividade, eu tenho que ter uma análise de contexto. E esse é o grande ponto que muitas vezes as LLMs, os ChatGPTs da vida não conseguem. Elas não conseguem entender o contexto que aquela situação se aplica. Se a gente perder essa percepção crítica de contexto, que é o que nos diferencia das máquinas, eu acho que a humanidade ela vai estar perdida. E realmente a ameaça da IA com a nossa profissão de desenvolvedor, programador, PO, ela vai estar de fato perdida. Porque uma máquina ela vai ter muito mais capacidade de processamento do que a gente. A gente vai se tornar uma planta, um encosto de porta. Vamos fazer esse pacto junto aí, vamos utilizar o menos possível de inteligência. Vamos utilizar o menos possível de redes sociais. E por favor, você é iniciante, não usa tanto o ChatGPT. Pega no código, vai lá no Guanabara, assiste as aulas deles, pega livro, cursos na Alura e Udemy. Cara, estuda para se tornar um profissional diferenciado, para se tornar um profissional relevante. Valeu aí a Tequita, não me dá strike. Não me dá strike. Gosto muito de você, vídeo, ficou muito top. Galera, mais uma vez, se inscreve aí no canal, curte e me dá um feedback aí. Se gostou, se não gostou, dá dislike, fala aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Acredito que se você chegou até aqui, você curtiu. Então, valeu, até mais. Fui!